Meus queridos, uma notícia triste, uma notícia muito triste, só não mais triste que a segunda lei da termodinâmica que nos garante que o universo terminará com gás fino e frio espalhado por todo o universo e nada mais poderá acontecer, nenhuma estrela mais poderá brilhar, né? É o fim do calor do universo, segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia. Vocês já foram nós juntos que trabalhamos termodinâmica? Cheguei a falar desse ponto de vista, né, da entropia, né? Tem uma coisa mais triste, talvez? Não, acho que a forma mais triste de a gente estudar a física, a natureza, é perceber, calcular que um dia as coisas acabarão, porque aparentemente o universo é finito. Muito triste. Há de acontecer um cataclisma reorganizando a energia do universo e poderemos viver outras encarnações. Imagina que delícia, eu sempre torço que outras encarnações existam. Galera, meus queridos, uma paulada na física clássica. Talvez o maior erro de Einstein, segundo ele próprio. Einstein, qual foi o teu maior erro em vida? Já que em morte não dá para entrevistar o cara. Oh, meu querido, eu acho que foi quando eu duvidei do Heisenberg. Quando eu duvidei do princípio da incerteza de Heisenberg. Como é que foi essa brincadeira? Primeiro, vamos ver onde é que o elétron está. Vamos lá, vamos fazer um experimento e vamos conseguir mapear o movimento de um elétron. Quando a gente vai mapear o movimento do elétron, vamos dizer que eu joguei o elétron daqui, arremessei o elétron daqui. E eu tenho uma noção de qual é a trajetória desse elétron. Quando nós usamos equipamentos para detectar onde o elétron está, se por exemplo, eu consigo estimar que o elétron está nessa região, ó, ele está nessa região azul, eu não tenho certeza se é bem em cima da linha tracejada, mais em cima ou mais embaixo. Eu tenho uma certa incerteza na posição do elétron. Deve ser o equipamento que é meio ruim. Quando eu calculo, então, a velocidade desse elétron, eu chego num certo valor. Só que da mesma forma que eu não tenho certeza na posição dele, eu também não tenho certeza na velocidade dele. Vamos dizer que eu estou com dúvida 20% na velocidade. Eu sei que a velocidade dele é um certo valor, mais ou menos 20%. Por que nós sabemos que existe esse erro? Porque a gente fazia o experimento várias vezes, o mesmo experimento, ora o resultado dava de um jeito, ora o resultado dava de outro. Ou seja, o experimento dava resultados sempre um pouquinho discrepantes, próximo de um certo valor, mas sempre tinha um erro no experimento. A ideia original era, nosso equipamento é uma merda. Se nós melhorarmos nosso equipamento, vai funcionar. Aí os caras foram melhorando, ano após ano, deixando os equipamentos mais precisos. E aí eles perceberam, sabe o quê? Que quando eles melhoravam, mesmo com o equipamento melhor, hein? Quando eles melhoravam a estimativa da posição do elétron, ó, nós não sabemos ainda onde é que esse filho da mãe do elétron está. Mas agora, antes eu tinha dúvida se ele estava na esfera azul, né? Agora eu sei que ele está dentro daquela esfera verde. Ou seja, o meu erro na posição diminuiu. Só que quando eles iam verificar quanto é que dava a velocidade do elétron, o erro da velocidade aumentava. Aumentava de 20% para, por exemplo, 50%. Porra, mas que merda, nós gastamos 10 milhões de libras esterlinas para fazer essa porra desse acelerador de partícula, para poder descobrir onde é que está a porra do elétron. Aí a equipe melhora a posição do elétron e me diz que a velocidade ficou mais difícil de calcular a velocidade. Que merda é essa? Eu investi milhões nessa porra desse equipamento. Eu quero que vocês calculem a velocidade desse elétron com 1% de erro. Os caras pegavam equipamento milionário, vamos calcular, o chefe mandou, vamos lá, vamos fazer valer a pena os milhões investidos. Quando eles conseguiam calcular a velocidade do elétron com 1% de erro apenas, o erro na posição do elétron estourava. Chefe, deu um problema, nós conseguimos calcular a velocidade do elétron, só agora a gente não sabe onde é que ele está. Ah, mas não é possível, então vamos gastar $1 bilhão e vamos fazer o LHC, o acelerador de partícula mais foda do mundo. Continuava dando a mesma merda. A sensação que deu é que na verdade não são os equipamentos que são ruins, é que Deus criou a natureza assim mesmo. Deus deu a ferramenta. Ou tu vai saber onde é que está o elétron, ou tu vai saber a velocidade dele. As duas coisas não deixam. Isso foi tão absurdo para a física clássica, para a galera que foi educada na base do Newton. Newton, quando escreveu o princípio da matemática lá, o princípio matemático da filosofia natural, porra, olha o nome do livro, ele mostrou para o mundo, olha cara, tu faz as contas e tu prevê o futuro. Quando a
física newtoniana começou a falhar ao analisar o movimento de partículas subatômicas, o mundo se chocou. Não é possível. É absolutamente, não importa quão bom seja o nosso equipamento. Quanto mais precisamente eu sei a posição de um corpo, menos precisamente eu sei a sua velocidade. Quanto mais precisamente eu sei a velocidade, menos precisamente eu sei a posição. É impossível saber com precisão total a posição e a velocidade de um elétron ao mesmo tempo. Isso foi uma afronta tão grande à física clássica que Einstein, que em vida foi considerado o homem mais inteligente do mundo, né? Porque é muito comum, galera, o Newton foi o cara mais inteligente na época dele. Fulano foi o mais inteligente quando estava vivo. Mas uma pessoa andar na rua e as pessoas apontavam o Einstein, o cara mais inteligente do mundo. Ele era considerado o cara mais inteligente do mundo. Quando Einstein se opôs ao princípio da incerteza de Heisenberg, o mundo ficou cabreiro. Porra, o Einstein disse que não é verdade isso. E dá vontade de desacreditar nisso. Niels Bohr, um dos gênios, o cara do modelo atômico atual do átomo, de um lado, Einstein do outro, auditório da universidade cheio, não lembro qual universidade. Está descrito a discussão entre os dois, transcrita. Tamanho foi a comoção. Imagina tu poder estar lá sentado naquela cadeira, escutando as duas mentes mais fodas do mundo, debatendo uma com a outra, discordando do ponto de vista físico. E aí o Einstein, talvez mais falando com o coração do que com a razão, ele soltou uma frase para atacar o princípio da incerteza. Eu não acredito no princípio da incerteza de Heisenberg, porque para mim Deus não joga dados. Foi a frase que ele soltou. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que na cabeça dele, cara, não pode, a natureza não pode ser um jogo de dados. Não pode assim, tem uma probabilidade de 30% do fenômeno ocorrer. Antes da física moderna mostrar que é assim, a gente acreditava que se a gente calcular vai dar. Eu tenho certeza que vai acontecer assim ou assim. Se acontecer mudar a posição do elétron, ele vai para lá, vai ter velocidade tal. Mas não é assim. A natureza atômica, ela é bizarra. Ela é probabilística. Nós usamos fórmulas que envolvem funções de probabilidade para poder saber aonde o elétron está. Porque o elétron, apesar de ser corpo, ele também é uma onda. Então, tu saber exatamente onde é que o elétron está nessa onda é algo probabilístico. E não é porque os nossos equipamentos são ruins, é porque a natureza é assim. E aí Heisenberg calculou qual era este erro. Este erro está baseado na constante de Planck. Constante de Planck. Então, o erro na velocidade multiplicado pelo erro na posição é um valor aproximadamente proporcional à constante de Planck. Aquele número minúsculo, 10 na menos 34. Então, se te perguntarem sobre o princípio de incerteza, acho que com essa nossa discussão tu vai conseguir pronunciar. Na física moderna, é absolutamente impossível conhecer ao mesmo tempo a velocidade e a posição de uma partícula com precisão. Quanto maior a precisão na velocidade, menor na posição e vice-versa. E isso não é problema de equipamento, é a natureza que é assim. Esse fenômeno bizarro é chamado de princípio da incerteza. Heisenberg é o nome do cara. O maior erro de Einstein não ter acreditado nesse princípio, segundo ele próprio. Que tristeza, né? Não dá para calcular tudo na vida. Tem fenômenos que nós podemos calcular a probabilidade de ele ocorrer, mas não garantir que ele vai ou não vai ocorrer. Isso aí, meus queridos. Falta uma.